todas e todos que nos acompanham na WTV Brasil. Começando mais uma Colmeia Política, sou Clóvis Costa e falar um pouco sobre a desnacionalização da economia e os efeitos dela para o nosso cotidiano, a nossa forma, né, de sobreviver neste Brasil cada vez mais voltado para os interesses internacionais do que para os interesses de sua população. Para falar do processo de desnacionalização da economia, claro que a gente vai fazer um recorte pequeno aqui de histórico do Brasil, principalmente pós o golpe de 2016 e sobretudo nele, né, e como a Lava Jato, a atuação do ex-juiz Sérgio Moro em relação à Petrobras, enfim, todo esse processo que redundou, acabou fazendo com que a economia do Brasil ficasse cada vez mais orientada aos interesses internacionais do que aos interesses de sua população. Bom, a gente está falando de uma sociedade capitalista, obviamente, né? Na sociedade capitalista, o Estado, né? A gente fala Estado aí, esse conjunto de instituições que tem o ordenamento jurídico, ou seja, as leis, produz as leis, promove políticas públicas. O Estado capitalista ele sempre vai caminhar para o lado dos interesses das grandes empresas, no caso do Brasil, das transnacionais, das multinacionais, dos bancos internacionais, da especulação financeira, do que para a população. Obviamente que temos conquistas dentro do Estado ao longo da história, tanto no Brasil e em outros lugares do mundo, mas isso se deu porque houve uma luta popular, organização, a atuação de sindicatos, partidos de esquerda, que foram fundamentais para conquistas de alguns direitos, que esses direitos que nós temos hoje se deu através de muita luta. Bom, dito acho que isso, no Brasil, até em 2016, quando começa a Lava Jato, os casos de corrupção da Petrobras, que a Petrobras é um antro de corrupção. Vamos lá, no capitalismo, o Estado sempre vai ser fonte de corrupção. Enquanto houver capitalismo, haverá corrupção. Isso, digamos assim, é algo elementar, algo que faz parte da forma de ser do sistema capitalista. Porque ele depende do Estado para se desenvolver, para favorecer as empresas. Então, uma licitação ali, uma aprovação de uma lei que favorece a entrega de recursos públicos para alguma empresa, isso sempre aconteceu em todos os países do mundo. E não diferente do Brasil, o Brasil ocorreu. Acontece que a narrativa construída pela Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, os procuradores lá do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, de que a Petrobras era um antro de corrupção. E isso foi jogando a ideia para a opinião pública que as empresas estatais elas são um cabide ali de corrupção, a política do toma lá da cá, isso realmente acontece no sistema capitalista, né? Ainda mais no Brasil, que se tem um sistema presidencialista, presidencialismo de coalizão. Então, o governo precisa agradar, né? Quem ganha, leva o governo, precisa agradar a todos aqueles que estiveram na campanha ou aqueles aliados que não fizeram parte da campanha, mas estão no Congresso e têm força. Então, você começa a distribuir cargos nas empresas estatais.
Isso acontece desde sempre, tá? Isso sempre aconteceu no Brasil. É, Então, de fato, isso aconteceu. Mas entregar empresas estratégicas para o interesse internacional não é a saída. A saída para as empresas estatais, obviamente, é estar no controle dos trabalhadoras e trabalhadores, que é empresas de interesse público. Se é de interesse público, é de interesse de toda a população, sobretudo as trabalhadoras e trabalhadores. E e não é o que acontece. Então você tem nomeação de cargos ali, então e isso acontece em vários governos. E a Lava Jato, né, isso tem documentos da CIA e tudo mais, que teve atuação dos Estados Unidos no processo de destruir as empresas nacionais para favorecer, obviamente, a especulação financeira, no caso da Petrobras. Então, a Petrobras é uma empresa muito forte na área de petróleo, ela, né, principalmente na extração em alto mar, tecnologia. A Petrobras detém muita tecnologia. E o Brasil é um país que tinha, né, com a descoberta do pré-sal, condições de ser autossuficiente e produzir cada vez mais. ah, Fica cada vez mais, digamos, ter uma postura independente em relação aos países que estão no centro do capitalismo, no caso, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental. Mas com a Petrobras tendo um grande destaque no cenário internacional, sendo concorrente de outras empresas estadunidenses ou empresas europeias, na parte de infraestrutura, o Brasil também começou a ter, via Odebrecht, que não é uma empresa estatal, não é uma empresa privada, mas começou a ganhar concorrência e isso preocupou muitas empresas dos Estados Unidos e de outras regiões do Brasil, não, do mundo, né? Então, ali da Europa. E começa, então, uma política de destruir por dentro essas empresas e desnacionalizar a economia para que os interesses dos bancos, os interesses internacionais estejam em primeiro plano. E foi o que aconteceu. Então a Lava Jato foi lá, desmantelou, começou todo um processo de privatização da Petrobras, venda de refinarias. A Petrobras passou a participar cada vez menos, ter uma participação menor no mercado internacional. Aí começou a política de paridade internacional, que é o preço atrelado ao dólar, e aí a gente começa a ter o aumento dos combustíveis. Aumentando os combustíveis, aumenta o preço de tudo, porque o Brasil, infelizmente, adotou uma política de transportes rodoviarista, agronegócio, nunca se pensou em agroflorestas, agroecologia, hortas urbanas, que isso permitiria que uma produção de alimento mais barato, comida mais barata, agricultura familiar também. Então nunca houve uma política como essa. E aí, qual o resultado? O resultado é que nós temos uma alta de preços, não só dos combustíveis, agora o governo federal lá reduziu um pouco, mas né, houve uma pequena redução, mas a gente sabe que isso é uma medida mais visando aí o processo eleitoral do que uma medida que resolva esse problema de uma vez por todas. Obviamente a Petrobras poderia hoje, uma estatal, poderia estar pensando em produzir energia limpa, em conjunto com a Eletrobras, que acabou de ser privatizada também. Então setores estratégicos da economia sendo levados para os interesses internacionais, alta do preço do dólar, questão cambial. Esse processo de desnacionalização da economia tem efeitos graves principalmente para a população mais vulnerável, para trabalhadores, porque há o aumento do preço, a carestia e a dificuldade de sobrevivência. Então a gente tem
sempre nós tivemos um Estado orientado para os interesses das empresas, sobretudo as transnacionais. Qual é o nosso papel? O papel é organizar luta, porque todas as conquistas que nós tivemos, mesmo com um Estado aí que atua mais a favor, digamos assim, das empresas, dos patrões, as conquistas que nós tivemos foram através de lutas, através dos sindicatos, a atuação dos movimentos sociais foram fundamentais para que a gente pudesse obter aí algumas vitórias. Portanto, esse é o nosso bate-papo desta semana. Ficamos aí desejamos, na verdade, uma boa semana a todas e todos e voltamos no nosso próximo Colmeia Política. Valeu, um grande abraço e até mais.